E já estamos de volta ao vivo e em cores. Obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela sua audiência. É bom demais estar com você, é bom demais ter você conosco nessa nossa programação. Hoje o assunto tireoide, tudo que nós precisamos saber sobre tireoide. Conosco uma das maiores especialistas no assunto, a doutora Mila Cunha, médica endocrinologista, que sabe tudo e está aqui com muito carinho para tirar as suas dúvidas. Portanto, participe, 19-3871-9620, 19-3871-9620. Quer mandar um e-mail? O computador está aqui do meu lado, viu? vidasaude@rs21.com.br, vidasaude@rs21.com.br. Doutora Mila, terminamos o bloco passado com aquela curiosidade, ou seja, a senhora falou, né, entendemos o que é a tireoide, essa glândula responsável pelo equilíbrio metabólico. A gente sabe que tem pode ser hiper ou hipo, né? A gente está agora entendendo um pouquinho do hipo, né, que é a diminuição dessa produção desse hormônio, enfim. E a senhora citou, eu perguntei se a pessoa pode nascer com isso. A senhora está explicando que lá no útero, a formaçãozinha, etc. É por isso que tem o teste do pezinho. Isso. O que significa isso? Então, assim, o que nós estamos conversando é sobre as causas do hipotireoidismo. Isso. Então, assim, a causa mais comum é essa que a gente falou, que acontece já na vida, mais comum na vida adulta, mais comum em mulheres, né? E com o passar dos anos, que é o hipotireoidismo, a tireoidite de Hashimoto e o hipotireoidismo autoimune. Uma outra causa é quando você tem um defeitinho na formação dessa glândula, né, lá quando a gente está no útero, na barriga da mãe, e que essa glândula não se forma direito. Aí a gente dá o nome de hipotireoidismo congênito. Isso é detectado no sangue do pezinho, naquele teste do pezinho, em que você colhe uma gota do sangue e consegue dosar os hormônios para avaliação da glândula tireoide. O teste do pezinho é só para isso, doutora? Não é só para isso. Tá. É, uma das razões, né, mais importantes é essa, mas vai ter um teste ampliado para várias doenças. A senhora citou-se mais comum nas mulheres. Tem alguma... Por quê? Por causa a mulher produz mais hormônio? Como é que é, doutora? Então, como qualquer doença, a doença autoimune, né, várias doenças autoimunes, ela acontece mais nas mulheres. Provavelmente por uma ação do hormônio estrogênico, que é o hormônio feminino. Expõe mais as mulheres a esse tipo de doença. Doutora, aqui já começaram a chegar perguntas aqui. A nossa amiga Cacilda Reis Martins, de Três Rios, Rio de Janeiro. Obrigado, Ana Cacilda. Deus abençoe a senhora. Parabéns aí. Obrigado pelo carinho da senhora, viu? Meu neto de 6 anos possui hipotireoidismo. A cirurgia para curá-lo pode prejudicar algo no futuro? Pergunta a vovó aí, Cacilda, preocupada com seu netinho querido. Cirurgia? A cirurgia para curá-lo, talvez, desde o hipotireoidismo. Existe cirurgia para isso, doutora? Não, não existe, né? O hipotireoidismo, ele acontece e a gente consegue controlar essa deficiência do hormônio utilizando uma medicação, que é o hormônio tireoidiano, mas na forma de remédio. Entendi. Então, não existe cirurgia. Não existe cirurgia. Vai haver a necessidade cirúrgica se caso houver, de repente, um tumor. Isso, um nódulo. Aí já é outro assunto que a gente vai falar na frente. Exatamente. Doutora, é mais comum o hipotireoidismo ou a hipertireoidismo? O hipotireoidismo. Quando a glândula não funciona o que ela deveria funcionar. Funciona menos, em menor quantidade. Por estar aqui nessa região, doutora, a gente sabe que aqui passa laringe, passa faringe, cordas vocais, estão ali. Ou seja, eu vou voar na pergunta aqui agora. Pode perguntar. Cigarro, bebida, isso pode prejudicar, porque queira ou não queira, vai passar por perto ali, doutora? Não, a princípio não. Tá? O funcionamento da glândula tireoide não, tem muito pouca relação com a alimentação. Com alimentação, com estilo de vida, né? Então não tem muita relação não. Mas o cigarro, o cigarro, ele é muito prejudicial no tratamento do hipertireoidismo, principalmente quando ele é causado pela doença de Graves. Tem esse nome. Aí você tem uma interação, sim, do cigarro com essa doença, a doença de Graves, que atrapalha o tratamento, atrapalha até a cura da doença. Agora,
Doutor, chegou aqui uma pergunta também lá de Guaxupé, Minas Gerais. É a nossa amiga Fátima, mandou pelo WhatsApp. Tá vendo como o WhatsApp aqui é importante? Obrigado, Fátima. Deus te abençoe, viu, querida? Qual a importância do paratormônio? Paratormônio, isso mesmo? Paratormônio, é a Fátima. Paratormônio, isso. A tireoide, bem assim, pertinho dela, quase bem atrás, ficam as glândulas paratireoides, que produzem o quê? O paratormônio, que faz a regulação do cálcio no nosso organismo. É extremamente importante para regular o cálcio. Doutor, aqui a Mercedes Teófilo de Jesus Martins, de Brejetuba, lá no Espírito Santo. Obrigado, Ana Mercedes. Eu sofri um AVC e a sequela ficou do lado esquerdo do pescoço. E sinto uma dor muito forte no pescoço, chega até a queimar. A médica disse que é tireoide. Porém, os resultados dos meus exames não constam nenhuma alteração. É normal sentir essa dor? Ela teve um AVC, doutor, é a sequela e do lado esquerdo do pescoço. É a nossa amiga Mercedes. Tá. Eu acredito que não tem a ver, dona Mercedes, com a tireoide, tá? A gente tem a dor na tireoide, ela não é comum e você pode ter uma causa que a gente fala que é logo após uma infecção por vírus, em que você tem uma reação cruzada do organismo, que a gente chama de tireoidite subaguda, ou quando você tem infecção, mas são casos bem raros. Eu acho que não tem a ver com o AVC que a senhora sofreu. Doutora Mila, vamos entender um pouquinho, então, o outro lado, que é menos comum, mas assim, porque começam a chegar perguntas assim, antes das perguntas, vamos tentar entender um pouquinho o conceito. Então, o que é o hipertireoidismo? O hipertireoidismo é quando a glândula está produzindo mais hormônio tireoidiano do que o necessário. Então, esse hormônio vai chegar em excesso, por exemplo, no coração, no intestino, né, em todas as células do corpo e vai causar sintomas importantes. Então, se a gente fosse comparar o hipotireoidismo com o hipertireoidismo é uma doença mais grave. Hiper, tá? O excesso. Que você tem o quê? Você tem o aumento da frequência cardíaca, o paciente chega se queixando de batimento, me sinto mal, ofegante. Assim. Existe um emagrecimento importante enquanto você não está sendo tratado. A pessoa com hipertireoidismo pode emagrecer. Emagrece. E você pode ter quadros de diarreia importante também e até quadros mais graves da psique mesmo, né? Você tendo quadros importantes, distúrbios importantes psiquiátricos. Agora, a gente sabe, doutora, assim, que o assunto não é diabetes, enfim, mas assim, a gente sabe que o excesso de açúcar no sangue, a glicose, etc., não entra na célula, provoca lá, a insulina não dá conta de regular e provoca o diabetes. A gente sabe isso. Quer dizer que também o excesso desse hormônio no sangue, também a célula não consegue absorver, provoca o hipertireoidismo. Né? Na verdade, assim, a tireoide produz muito hormônio. Esse hormônio vai chegar em excesso em vários tecidos, né, que a gente chama o coração, o intestino, o pulmão, o osso, e vai prejudicar todos esses órgãos. Descompensado, exatamente. Agora, isso. O hipotireoidismo deve ser o contrário. Se o hiper emagrece, o hipo, que é o mais comum, pode, nessa descompensação, fazer a pessoa engordar assim, digamos assim, eu vou usar um termo, inchar, doutora? Isso, eu acho que esse é o ponto muito importante. O hipotireoidismo, o paciente, enquanto não diagnosticado, né, ele pode sim ganhar peso, mas geralmente não ultrapassa 10% do seu peso, tá? O que então não é verdade que a obesidade, que o hipotireoidismo é causa de obesidade. Olha só, desmistificando aqui, porque a gente tinha essa confusão, viu? Isso. Então, assim, o hipotireoidismo não é causa de obesidade, mas ele atrapalha, sim, o processo de emagrecimento, tá? Então, você precisa estar com todos esses hormônios adequados para você conseguir perder peso. Quer dizer, a pessoa já é obesa, né? Já tem essa obesidade acima, tá? Acima do peso, enfim. E tem hipotireoidismo, ou seja, é uma coisa atrapalhando a outra. Né? Então tem que tratar as duas coisas. Exatamente. Tem que tratar as duas coisas. O que não vale é falar, olha, eu estou acima do peso porque eu tenho problema na tireoide. Se você está tratando, se você está tomando remédio, seus exames do laboratório estão ótimos, não é essa a causa
do excesso de peso. A gente sabe que existe um número, há um número também na tireoide, assim, que é o de equilíbrio do prumo, assim, doutora? Assim, então, existe um valor, na verdade, um valor. O que acontece? Como é que é controlada a tireoide? A tireoide é controlada por uma outra glândula que fica lá no cérebro, chamada hipófise. E a hipófise é controlada por uma outra região chamada hipotálamo. Então, tem um ajuste muito fino, como se fosse uma orquestra. É uma engrenagem que tem que trabalhar. Exatamente. Né? Então, o hipotálamo manda a informação para a hipófise e a hipófise manda a informação para a tireoide precisa produzir aquela quantidade. Isso se faz num equilíbrio, que a gente chama de um mecanismo de feedback. Deus é maravilhoso, lindo, né? É lindo mesmo. Então, qualquer alteração na quantidade do hormônio que a tireoide tem que produzir, vai essa mensagem lá para cima, tanto para o hipotálamo quanto para a hipófise. E aí, assim, se tem pouco hormônio tireoidiano, vamos produzir mais, a hipófise precisa produzir mais, que é o TSH, que provavelmente as pessoas estão muito familiarizadas com isso, que é o nosso hormônio, que é o nosso principal referência para o funcionamento da tireoide. Entendi. Doutora, aqui mais perguntas chegando pelo WhatsApp aqui. Doutora, eu fiz exames agora e os resultados foram glicose 104, está na média, tá? Hemoglobina glicada 5,2 e glicose pós-prandial 174. Com esses resultados, eu posso estar diabética? Eusilene Souza de Barra do Corda, no Maranhão. Apesar do assunto não ser diabetes, assim, mas pelos números tá dentro, né, doutora? Então, a glicemia dela está alterada. A gente chama de glicemia de jejum alterada. Ela tem que estar menor que 100, 99. Ok. Para ser diabetes, na glicemia de jejum, tem que estar maior que 126. Então, ela está no que a gente chama de uma glicemia de jejum alterada. A hemoglobina glicada está normal. Aqui, importante é perguntar, você fez o jejum adequado? Né? Isso é importantíssimo. Mas qual que é a outra? Tem um outro valor que ela falou. Aí, deixa eu voltar para lá, doutora, deixa eu voltar para lá, porque eu estou aqui no WhatsApp, vendo e-mails aqui também. Vamos lá, deixa eu achar que tem tantas perguntas assim. Doutora, eu já vou... Ah, tá aqui, achei aqui. Então, a glicemia? A glicose 104, hemoglobina glicada 5,2 e a pós-prandial 174. A glicemia pós-prandial não é uma referência para o diagnóstico de diabetes. É a glicemia de jejum, o teste de tolerância oral à glicose, que é aquele examezinho chato que a gente tem que tomar um líquido bem açucarado e fazer as medições das glicemias. Mas por esses exames você não tem diabetes, mas tem que controlar porque ela está chegando. É um estágio do pré-diabético, tem que controlar. Exatamente. Tem medicamento para isso, acompanhamento. Procure um endocrinologista. Né? Doutora, aqui, ó, minha filha tem hipotireoidismo desde os 3 anos. O teste do pezinho não revelou nada. Eu também tenho. No ultrassom apontou fibrose. Tem cura? Volta a funcionar? Né? Quem mandou é a nossa amiga Irene. Não disse de onde, dona Irene. Um beijo para a senhora, viu? Fez a pergunta, vai ouvir a resposta. Irene, como eu disse, né, o hipotireoidismo congênito, ele é diferente do que a sua filha tem. Então, a sua filha tem o que a gente chama desse hipotireoidismo adquirido, ele veio depois do nascimento. Então, é só tratar, tomar o remédio de uma maneira adequada que vai ter um desenvolvimento completamente normal. Doutora, aqui é mais uma pergunta, Tatiana Medeiros, de Brasília, lá no Distrito Federal. Obrigado, Tatiana, Deus te abençoe. Olá, Frei, sua bênção, Deus abençoe. Um abraço para a doutora, o programa está maravilhoso aqui. Fiz uma ecografia da garganta e deu aumento da tireoide, exatamente 17,73 centímetro cúbico. Tireoide hipertrofiada, mas o exame de sangue deu ok. Tenho esofagite, gastrite, cicatriz da úlcera e também lesões ovarianas bilaterais sugestivas de endometriomas. Gostaria de saber como faço, pois meu organismo não está aceitando medicamentos e vivo muito inchada, sem comer praticamente nada. Também não quero usar outros medicamentos, enfim. É a Tatiana Medeiros, de Brasília, Distrito Federal, doutora. Tatiana, eu vou me concentrar bem na tireoide. O aumento da tireoide, sem nenhuma lesão, né, sem nenhum nódulo, com o funcionamento da tireoide normal, você não tem que fazer nada. Você só vai acompanhar isso, né, fazer os exames a cada ano e com acompanhamento com o médico. Ele vai palpar a tireoide para ver se tem alguma alteração. Acho que é isso. Doutora Marinéia Fagundes Rosa, de Itamaranduba, isso, no Minas Gerais. Obrigado, dona Marinéia.
Tenho 40 anos, de um ano para cá, meu peso vem aumentando e tenho sentido muita tontura, cansaço e falta de ar. Gostaria de saber que tipo de exame devo fazer para saber se tenho tireoide, né? E exame, doutora, como é que eu faço? Eu chego lá no consultório, eu quero fazer um exame da tireoide. É assim que a gente pergunta? Como ajudar a nossa amiga Marinéia? Então, o exame para avaliação do funcionamento da tireoide é o TSH e o T4 livre. Esses dois exames são mais do que suficientes para se iniciar uma investigação da tireoide, além, é lógico, do médico e da palpação da glândula tireoide no exame físico. Doutor, nós fomos às ruas aqui, a gente colocou o tema e nós fomos ouvir também o que as pessoas estão querendo saber aí, as curiosidades. O povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta aqui no Vídeo Saúde. Gostaria de saber como manter a tireoide fora de problemas. Como mantê-la fora de problema? Como não dar problema para ela? Então, como eu disse antes, não tem muita relação com alimentação, com estilo de vida. Mas eu acho que um ponto importantíssimo é tomar muito cuidado com medicações para emagrecimento. Opa! Existem algumas esses milagreiros fórmulas... aí, esses milagreiros, cuidado. Exatamente. Existem algumas fórmulas que colocam o hormônio T3 para aumentar o metabolismo e, com isso, a perda de peso. A perda de peso vai acontecer mesmo, mas, como eu disse, com dano àqueles órgãos, ao coração, Entendi. ao osso, né? Então, assim, se você tem algum problema cardíaco e não sabe, você pode descompensar esse problema, até com risco de vida, por causa do excesso do hormônio tiroidiano. Olha só. Então, acho que esse é o cuidado principal que a gente tem que tomar. Porque quando você vê uma propaganda, etc., desses remédios, dessas fórmulas milagreiras de emagrecimento, eles não vão dizer o que tem lá ou o que não tem. Eles estão vendendo para você um milagre. Cuidado, viu? Gente, com essas informações, vou chamar mais um intervalo na sequência. Eu quero ler a sua pergunta. Vá ligando, vai participando, vai interagindo conosco. O programa é seu. E se é seu, volta já. Só para você.